Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Já nem sei dizer se sou feliz ou não. A música da minha vida. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Olha, não é porque era o meu casamento, mas foi a cerimônia mais linda que já se viu. Eu só escutei comentários bonitos, elogios. Pudera. Tudo foi preparado com tanto carinho, com tanto esmero. A gente realmente caprichou. Fizemos tudo com muita antecedência para que nada desse errado. Para que quando chegasse o grande dia, tudo saísse mais que perfeito. A igreja, a decoração, as flores, as músicas que foram cantadas. Eu tinha uma amiga que era cantora, ela fazia parte do coral da faculdade onde a gente estudava, e eu pedi que ela cantasse as músicas do meu casamento. Que voz linda, meu Deus! Linda, delicada, melodiosa, gostosa de ouvir. Tenho certeza de que deixou todos os convidados emocionados. Olha, eu sabia que seria tudo lindo, mas não imaginava que pudesse ser tão emocionante. Lembro quando eu cheguei diante da porta da igreja. Aí ouvi os primeiros acordes da marcha nupcial. E a voz do meu pai ali do meu lado. Chegou a hora, Isabela. Vamos? Olha, eu fiz de tudo para não chorar. Eu não queria estragar a maquiagem. Só que foi inevitável. Uma coisa é não querer e outra coisa é conseguir se segurar. Não deu. Simplesmente não deu. Quando dei o primeiro passo rumo ao altar, sendo conduzida pelo meu pai pelo braço, eu confesso que não aguentei e aí as lágrimas começaram a rolar uma a uma e eu só sentia aquela mornidão assim na minha face. Como não chorar num momento desses, meu Deus? Não tem como. Todos os convidados se levantaram e se voltaram para mim. Todo mundo sorrindo. Eu também tentava sorrir, só que o sorriso se misturava com o choro. Eu acho que nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Eu sempre fui romântica, sonhadora, desde menininha. Ficava imaginando como seria quando eu chegasse diante do altar para casar com aquele que seria meu marido para sempre. Muitas vezes deitava a cabeça assim no travesseiro e ficava viajando nos meus pensamentos. Naquela época, havia um garoto na escola por quem eu era apaixonada. E eu imaginava que era ele que estaria lá me esperando no altar. Quantas e quantas vezes eu já tinha fantasiado aquela cena. Depois veio a adolescência. Mas eu continuei tendo as mesmas fantasias, o mesmo sonho. E mesmo depois que completei 18, 19, 20 anos, eu continuava sonhando com o grande dia em que estaria caminhando rumo ao altar, ao som da marcha nupcial. Eu acho que toda mulher sempre sonha com esse dia. Por mais que muita gente negue, é o dia mais importante para toda mulher. E agora... ali estava eu, realizando o grande sonho da minha vida. Já não era mais sonho, já não era mais fantasia. Eu estava me casando com aquele que eu tinha certeza aqui dentro do meu coração. Era o amor que eu sempre esperei. Aquele com quem eu sonhava viver até o último dia da minha vida. Ele estava lá, diante do padre, me esperando todo impaciente. Ainda estava um pouco longe, mas dava para ver que ele sorria. Embora parecesse um pouco nervoso. Também pudera, né? Dia do nosso casamento. Como não estar nervosa? Como não estar ansiosa? Ele também estava nervoso, tão ansioso quanto eu. Fui caminhando lentamente ao lado do meu pai,
passo por passo, a daminha de honra e o pajem caminhando à nossa frente, jogando pétalas de rosas vermelhas, como que abrindo a nossa passagem. Repito, foi tudo lindo demais, emocionante, inesquecível. Tanto que só de contar, de escrever no papel tudo o que aconteceu, sinto as lágrimas escorrendo pelo rosto, do mesmo jeito que foi naquele longínquo dia tão maravilhoso e tão especial para mim. Enquanto o padre conduzia a celebração, passou uma espécie de filme na minha cabeça. Eu fechei os olhos e, numa fração de segundo, vi passar na tela da minha memória, cena a cena, os pedacinhos da minha vida ao lado do Eduardo. O dia em que a gente se conheceu, por exemplo. A empresa onde eu trabalhava era cliente da empresa em que ele era o gerente. Olha, foi paixão à primeira vista, viu? A gente se encantou um pelo outro, mas no primeiro olhar. Mesmo assim, demorou ainda um tempo até que finalmente ficássemos juntos. A gente vivia se falando por telefone para tratar de assuntos comerciais, até que um dia ele me convidou para sair. E eu naturalmente aceitei, sem pensar duas vezes. Pudera, era tudo o que eu queria. Desde o dia em que o conheci pessoalmente, que eu já não conseguia mais tirá-lo da cabeça. Só depois é que fomos confessar um para o outro o que tínhamos sentido quando nos vimos pela primeira vez. Foi realmente paixão à primeira vista. E o bacana foi que não aconteceu apenas com um, aconteceu com os dois ao mesmo tempo. O que prova que existe sim almas gêmeas. Eu não esqueço uma coisa que ele me disse já naquele nosso primeiro encontro. Lembro que trocamos o nosso primeiro beijo e ele ficou me olhando assim bem sério. Depois falou: quero ficar com você para sempre, sabia? Foi o pedido de namoro mais original que eu escutei em toda a minha vida. Isso me fez ficar ainda mais apaixonada por ele. Vivemos momentos felizes demais. Fizemos tantas viagens. Ele me levou para conhecer tantas praias lindas em Santa Catarina. Praias que eu não conhecia, só conhecia por fotografia. Olha, uma coisa eu digo. Não existe nada mais maravilhoso nesse mundo do que você estar num lugar acompanhado da pessoa que ama. Aliás, você pode estar no lugar mais lindo do mundo, até mesmo no paraíso, que se estiver sozinho, ou se não estiver com aquela pessoa especial, não vai ter a mesma graça, a mesma beleza, por mais maravilhoso que seja o lugar onde você esteja. E eu vivi tanta coisa bonita ao lado dele. Até mesmo as coisas mais simples ele conseguia tornar especiais. Ah, meu Deus, como é bom amar e ser amada. Me deem todo o dinheiro do mundo para trocar por isso e eu não troco. É uma dádiva. É um presente de Deus. Não existe coisa mais esplendorosa, mais especial e maravilhosa. Não existe riqueza, não existe poder, se não houver amor. Se você não puder compartilhar os instantes da tua vida ao lado daquela pessoa que você sabe é a pessoa que nasceu para você, nada vai valer a pena. Absolutamente nada. Por tudo isso eu digo, não havia pessoa mais feliz naquele momento do que eu. Eu estava casando com o amor da minha vida. Na hora do sim, não resisti e recomecei a chorar. Quando trocamos as alianças, quando ele olhou nos meus olhos e disse aquela frase,
eu te amo mais do que tudo na vida, eu quase desfaleci de tanta emoção. Meu Deus estava finalmente consumado. Éramos 2 em 1, unidos para todo sempre. Um só corpo, um só coração, uma só alma, uma só vida. A festa também foi linda. Alugamos o salão da igreja onde ocorreu a celebração. Antes de servir o jantar, passamos um vídeo contando a nossa história de amor, com depoimentos de amigos, de familiares, com fotografias antigas minhas e do Eduardo. Foi tudo muito emocionante. Depois do jantar, teve o baile. E aí a festa correu solta, madrugada dentro. Dormimos bem pouco aquela noite. A nossa noite de núpcias, na verdade, só iria acontecer mesmo na noite seguinte. A gente achou melhor não fazer uma viagem muito longa, tipo para as praias do Nordeste, que eram lindas, mas que eram muito distantes. A gente preferiu algo mais aqui por perto mesmo, até porque o chefe do Eduardo ofereceu o apartamento que ele tinha em Florianópolis para passarmos a nossa lua de mel. E acabamos aceitando. Até porque eu sempre achei Florianópolis um lugar tão lindo, tão especial. Pegamos a estrada bem cedo. Eu e o meu amor. Só nós dois. Uma semana inteirinha naquela cidade linda, naquela praia maravilhosa, naquele quase paraíso. Ah, meu Deus, eu não vi a hora de chegar. Enquanto o meu amor dirigia, eu ficava olhando para ele e sentindo que era naquele instante a pessoa mais feliz do mundo, recordando tudo que tínhamos passado juntos. Até que de repente aconteceu uma coisa esquisita. Eu ali distraída, olhando para o rosto do meu marido, enquanto ele dirigia, lembrando de coisas do nosso passado, dos momentos que tínhamos passado juntos, um do lado do outro. Cenas do nosso casamento ainda passavam na minha cabeça. O som da marcha nupcial ainda impregnado na minha mente. O semblante do padre diante de nós, fazendo aquelas perguntas que todo padre faz, mas que para mim eram as perguntas mais importantes, porque era o meu casamento. O momento em que eu me uni diante de Deus ao homem que eu amava. Aquelas cenas passando na tela da minha memória. Eu olhando para o rosto do meu marido. Quando de repente percebi que os músculos do rosto dele estavam tensos. Ele arregalou o olho e fez assim um gesto brusco. E de repente, aquele som de freada. E depois disso, aquele barulho ensurdecedor. Senti aquele impacto, aquela pancada seca. E do nada, tudo ficou escuro à minha volta. Simplesmente não vi mais nada. Nem lembro direito o que aconteceu, só sei que tudo escureceu e eu simplesmente apaguei. Só que, coisa mais estranha do mundo, de repente eu abri os olhos e não estava mais ali no carro com meu marido. Foi tudo tão rápido, foi assim uma fração de segundos. Eu já não estava mais no carro, já não estava mais recordando momentos especiais da nossa história, relembrando aquelas cenas do nosso casamento. E de repente aquele ruído de freada, aquela pancada seca, como se ele tivesse batido o carro e do nada tudo escurecendo à minha volta, só que foi assim, um segundo. De um segundo para o outro, tudo ficou novamente claro.
como se alguém tivesse apertado o interruptor e acendido a luz num estalar de dedos. Só que, estranho, eu não estava mais ali no carro com meu marido. Eu estava diante de uma porta, como se fosse a porta da igreja, onde eu tinha me casado no dia anterior. Lembro que entrei por aquela porta, dei assim o primeiro passo. Coisa mais estranha do mundo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabe aquela porta? Não era exatamente a porta da igreja, mas era parecida. Era parecida. Aí depois daquela escuridão, quando tudo ficou novamente claro, parecendo que alguém tinha tocado no interruptor e acendido a luz, eu vi aquela porta e fui caminhando assim, meio com medo, mas ao mesmo tempo eu dei um passo e entrei porta dentro. E novamente escutei, como se tivesse voltado no tempo, os primeiros acordes da marcha nupcial. Meu Deus, será que eu estava sonhando? Claro, só podia. Só podia. O casamento já havia acontecido. Enquanto o Eduardo dirigia, eu acho que adormeci e agora estava sonhando com o dia do nosso casamento, como se estivesse revivendo tudo de volta. Só que, estranho, o Eduardo já não estava mais ali. Eu estava sozinha. Meu pai também não estava ao meu lado para me conduzir até o altar. Eu dei uma olhada assim para um lado, para o outro, e também não havia nenhum convidado. Nem a daminha de honra, nem o pajem. Aliás, a igreja, se é que aquilo era igreja, estava toda às escuras. De repente, tudo escureceu de novo. Havia apenas aquele clarão lá na frente, onde supostamente devia ficar o altar. E lá adiante, no meio daquele clarão, de repente, eu avistei aquele vulto. Um vulto que bastou um segundo para eu reconhecer. Era ele, era o meu noivo, com toda certeza me esperando para a gente consumar o nosso casamento. Ele estendia a mão assim e acenava, como se estivesse me chamando. E ao som daquela marcha nupcial, eu fui caminhando lentamente até aquele clarão, aquela luz, onde certamente ficava o altar. Lá diante estava o vulto do meu noivo, me acenando, me chamando, para que o padre pudesse abençoar a nossa união. Só que também não tinha padre. Só havia nós dois ali na igreja. Cheguei a pensar, mas quem é que vai celebrar o nosso casamento se não tem padre? Aliás, tudo à minha volta, à exceção daquele clarão lá na frente, estava tudo às escuras. Eu só conseguia ver aquela luz, assim adiante, onde o vulto do meu noivo me esperava, me acenava, me chamava. E atendendo ao seu chamado, eu sorri. E mesmo estando tudo esquisito, sem convidado, sem pajem, sem daminha de honra, sem padre, eu sorri e fui caminhando lentamente até ele. Enquanto os acordes da marcha nupcial invadiam os meus ouvidos, era apenas um sonho. Só podia ser uma lembrança do que tinha acontecido no dia anterior, embora sem a fidelidade do que tinha acontecido, porque, meu Deus, era um casamento, era uma lembrança, mas uma lembrança tão diferente. Eu lembro que quando cheguei assim, bem pertinho daquele clarão, eu então pude ver o rosto do Eduardo se iluminando num sorriso. Ele então colocou a mão assim na boca e me mandou um beijinho pelo ar. Depois me estendeu a mão. Só que
Quando eu estiquei o braço para tentar alcançá-lo, não sei o que aconteceu, porque em vez de... Ele estendeu assim a mão como se estivesse me chamando. Vem cá, dá a mão para mim. Eu estendi a mão. Só que em vez de pegar a minha mão, ele fez assim um aceno, como quem estivesse se despedindo. E depois disso, tudo desapareceu, ele simplesmente sumiu. Evaporou, o clarão se desfez. E eu fiquei ali sozinha, imersa naquela escuridão, até os acordes da marcha nupcial cessaram. Só restou o silêncio. Aquela escuridão pavorosa. E foi então que aos poucos tudo foi clareando novamente. Só que dessa vez, não apenas ali onde certamente ficava o altar, mas tudo à minha volta. E foi então que eu abri os olhos e percebi que estava, despertando daquele sonho. Sim, porque aquela experiência que eu tive só podia mesmo ter sido um sonho. Só que quando abri os olhos, eu não estava mais no carro ao lado do Eduardo, rumo a Florianópolis para passar a nossa lua de mel. Estava num lugar completamente diferente. Parecia um quarto. O Eduardo também não estava ali. Olhei à minha volta e achei tudo muito esquisito. Em vez do Eduardo, vi o rosto da minha mãe ali do meu lado, sorrindo para mim e chorando ao mesmo tempo. E falando aquelas palavras. Ai, filha. Ai, minha filha, você acordou. Ai, graças a Deus. Graças a Deus que você voltou para nós. Como assim, mãe? Ela falou aquilo entre lágrimas, apertando a minha mão, mas com tanta força. Depois chamou pela enfermeira. Eu escutei aquela palavra e pensei comigo mesmo, enfermeira, mas enfermeira por quê? Eu estou indo passar minha lua de mel em Floripa. Que história é essa de enfermeira? Foi só então que eu me dei conta de que estava deitada numa cama de hospital. Tinha um monte de fios grudados ao meu corpo e também tinha um tubo, alguma coisa assim sobre o meu nariz e a minha boca, como se fosse um respirador. Custei a entender. Até porque não queria. Tudo que eu menos queria era entender. Quando entendi, minha vontade foi de levantar daquela cama a todo custo e sair correndo para ir ao encontro do meu marido. Eu só sabia perguntar por ele. Mas ninguém me dizia uma palavra. Só me pediam para ficar calma, para respirar. Eu sinceramente não sei como vou conseguir contar essa parte da minha carta. Porque só de lembrar, as lágrimas já estão rolando sobre o meu rosto. Como no dia do meu casamento. Só que não são mais lágrimas de alegria, de felicidade. São lágrimas de tristeza. Segundo me disseram, estive deitada naquela cama por 25 dias. O tempo todo fiquei em coma. Depois daquele acidente pavoroso que sofremos na estrada, quando estávamos indo para Florianópolis passar a nossa lua de mel. Quando a mãe me contou do acidente, eu lembrei vagamente. Fiquei me perguntando, mas então não foi um sonho? Eu lembro que escutei o barulho da freada, mãe. Depois aquela pancada seca, depois tudo escureceu. Só que depois eu tive um sonho, pensei que eu tivesse dormido e... Quando perguntei do meu marido, minha mãe baixou os olhos
E já naquelas alturas não precisava dizer mais nada. Cadê o Eduardo, mãe? Chama meu marido aqui, mãe. Quero ver como é que ele está. Ele se machucou muito, mãe. O Eduardo também esteve internado aqui nesse hospital, Isabel. Só que o que, mãe? Cadê meu marido, mãe? Mãe, cadê o Eduardo, mãe? Mãe! Ele não resistiu, minha filha. Teu marido morreu no comecinho da semana. Tem coisas que acontecem na vida da gente que não há palavras para descrever. O que eu senti naquela hora, por exemplo, jamais conseguiria descrever em palavras. Senti meu coração sendo rasgado no meio. Senti minha alma sendo arrancada do peito. É a mesma dor que sinto agora, enquanto escrevo essa carta. Custei a entender, custei a aceitar, custei a acreditar que aquilo realmente tivesse acontecido. Estávamos indo passar a nossa lua de mel, quando meu marido bateu o carro na estrada. Ficamos os dois numa UTI em estado de coma durante muitos dias. Eu sobrevivi, ele, desgraçadamente, não. Se bem que, será que dá para dizer que eu sobrevivi? Será que é sorte viver sozinha nesse mundo cruel, sem o amor da minha vida? Acho que não há castigo pior do que ser separado à força da tua alma gêmea. Segundo a minha mãe, fiquei em coma naquela UTI por 25 dias. Só que estranho. Para mim foi como se tudo tivesse passado em questão de minutos. Cheguei a pensar que estava sonhando com o meu casamento. Lembro que depois que escutei aquele barulho, aquela pancada, tudo escureceu à minha volta. E eu me vi diante daquela porta. Era como se fosse a porta da igreja. E lá adiante, vi aquele clarão e o vulto do meu marido me chamando. Até os acordes da marcha nupcial eu escutei. E quando cheguei diante dele, ele me mandou aquele beijinho assim pelo ar, me estendeu a mão, só que quando estiquei o braço para alcançá-lo, ele só sorriu, recolheu a mão e me acenou, como se estivesse se despedindo de mim. E aí tudo desapareceu. Sabe, eu lembro disso nitidamente, detalhe por detalhe. Aliás, depois que ele desapareceu, tudo clareou à minha volta. Eu então abri os olhos e quando despertei, em vez de estar no carro com ele, estava ali, naquele leito de hospital. Todos a quem conto essa história dizem que tive uma experiência de quase morte. Andei pesquisando na internet e realmente é assim. Quando está em estado de coma, a gente se encontra num túnel escuro e há sempre aquela luz lá no fundo. Foi exatamente assim que aconteceu comigo, só que lá no fim do túnel era o Eduardo quem estava me esperando. Tenho certeza de que ele queria apenas se despedir de mim antes de partir. Foi isso que aconteceu. Lembro claramente dele me sorrindo, me acenando, me mandando aquele beijinho assim, com a mão. E quando estiquei o braço, ele recolheu a mão e me acenou. Foi a sua alma. Tenho certeza que foi. Que veio se despedir da minha antes de partir, já que não pude sequer me despedir dele no seu velório. Meu marido morreu 3 dias antes de eu voltar à consciência. E aquele foi o modo que ele encontrou para um último adeus. Sua alma veio se despedir da minha antes de partir. É com essa certeza que continuo vivendo, é esta certeza que me consola, que me dá forças para tentar tocar minha vida adiante. Sei que onde quer que esteja, Ele está cuidando de mim, me amparando, me ouvindo, me consolando. E é
acima de tudo, me esperando. Quem sabe ele esteja até aqui agora, do meu lado, cuidando de mim, me ajudando a escrever a nossa história. Não tivemos nem a chance de aproveitar nossa lua de mel, mas nossas almas hão de permanecer para sempre juntas, comungando esse amor que é só nosso. Fomos feitos um para o outro. Somos almas gêmeas. E algum dia, Eduardo, em algum lugar, não importa onde, não importa quando, tenho certeza de que iremos nos encontrar outra vez. E desta vez, sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem amargura, sem saudade, meu querido, sem separação. Desta vez será para todo sempre.